Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Hermes Dodge, tá? E eu vou trabalhar aqui, tentar trabalhar com vocês, assim, no estilo de uma aula síncrona, né? Que vai em torno de 45 a 50 minutos. E nesse vídeo eu vou tentar explicar mais ou menos de uma maneira um pouco geral do que se trabalharia nessa aula 5. Eu vou trabalhar sobre o autor Norberto Bobbio, né, principalmente sobre as regras jurídicas e o ordenamento, as regras políticas e o ordenamento jurídico dele, e como ele constrói a obra dele, tanto na questão política quanto na questão jurídica, né? No primeiro ponto, assim, a ideia é fazer uma breve introdução de Norberto do Bobbio, falar que ele é um filósofo político, que participou da política institucionalizada, é um historiador, trabalhou com filosofia do direito, foi um grande crítico dos marxistas, dos bolchevistas, dos fascistas. É criticado também por uma teoria à esquerda, que mais se identifica ao marxismo e a outras correntes, né? Que o consideram um positivista no sentido estrito, que seria um positivista no sentido estrito, um positivista que não inclui a moral na construção e na elaboração das normas jurídicas, nas decisões das normas jurídicas. Já um dos autores marxistas que o considera assim é o professor Aécio Mascaro, e um outro autor que o não considera assim é o professor Bitter, que é o escritor do texto, que é o autor que nós usamos como texto base aqui da aula, né, da disciplina, né, dessa aula para a disciplina, que é o professor Bita, também da Universidade de São Paulo. Os dois, tanto o professor Aécio Mascaro como o professor Bita, são professores da filosofia do Departamento de Direito da Universidade de São Paulo. O que eu trabalharia? No primeiro momento, eu acho que era importante, né, falar sobre a formação do espaço público, como se forma espaço público. Aí fazer o que é o conceito de liberdade para Bobbio, como um conceito fundamental para ele, como é uma ideia fundamental para ele, a liberdade, a construção da liberdade. O que seria igualdade, quais as formas de igualdade que se tem, como a igualdade é uma utopia a ser alcançada, como se conjuga a liberdade com a igualdade, o que seria uma justiça que está vinculada à ideia de liberdade, como se forma a cidadania, né, por meio das questões da igualdade, né, os vários tipos de igualdade que vão construindo assim não só uma liberdade de direito, uma igualdade de direito, uma igualdade jurídica, uma igualdade nas ações, uma igualdade na distribuição de renda, os vários campos que permeiam a ideia de igualdade e a ideia de justiça, uma justiça redistributiva, que vai em encontro a uma teoria do igualitarismo, né, que vai diferenciar um pouco da teoria do comunista, né, que parte da ideia individual, da ideia da concepção econômica para a concepção da igualitária, e também diferente da ideia da teoria do liberalismo, né, que também difere. Bobbio ele entra numa terceira via, que nós podemos chamar de uma social-democracia. No segundo ponto, que é um ponto muito interessante para o Bobbio, é bastante estudado na teoria jurídica, que é a era dos direitos e a ideia de direitos humanos, né? Bobbio ele é bem crítico à atual estruturação dos direitos humanos como normas não flexíveis, como as normas duras de direitos, como a gente pode chamar. Ele entende que os direitos humanos são estruturas jurídicas que devem ser moldadas a partir das culturas, da cultura de cada povo e da sua formação social, né? Num outro ponto, ele vai trabalhar a democracia e Estado democrático de direito, pontos importantes. Ele vai falar como se pode melhorar a qualidade da democracia, como se formula a democracia a partir da ideia de igualdade, na luta constante pela liberdade e a formatação da ideia de igualdade. E como a gente pode democratizar mais a democracia, entendeu? Popularizando o que seria a democratização das estruturas, né? Das estruturas que hoje são baseadas em caráter administrativo, e como ele poderia melhorar essa qualidade democrática não havendo uma crise na democracia. No segundo momento, criticando a atual crise que a gente vive da democracia representativa. No segundo momento, ele vai a ideia aqui da formação do ordenamento jurídico, que é muito interessante para o Bobbio, porque ele trabalha aqui a ideia um pouco na ideia formal igual ao Kelsey, mas numa outra ideia de conteúdo ele vai se distanciar um pouco de Kelsey. Aí que surge a ideia do neopositivismo dele. Então seria um neopositivismo
ele conjugando uma parte que é oceana, que é a ideia de formulação e hierarquização das normas, e uma ideia em que várias outras questões, além das normas jurídicas, o direito como um fator social, como fato social, intervém nessa ideia da formação de uma formulação do ordenamento jurídico, né? Não só nas decisões jurídicas, como também na formulação de uma lei, na interpretação e tudo mais. Então essa era a ideia que a gente tem aqui do plano de aula. No final, acho que faço a proposta dos alunos trabalharem e fazerem uma questão, uma tarefa no final da aula, com um tempo de 1 semana para entrega, entre 250 e 500 palavras, para poder expressar o que entenderam sobre o tema. Muito obrigado a todos e até mais.